Fala galera! E estamos aqui hoje para tratar de mais uma classe de palavras que também funciona como especificadora de substantivos. Vimos os artigos na nossa aula passada, né, que funcionam como especificadores dos substantivos, sempre acompanhando e concordando com esses substantivos, indeterminando ou determinando esses substantivos. E hoje nós vamos ver uma outra classe de palavras que também gira em torno de um substantivo, funcionando assim como um determinante de substantivo, assim como os artigos. Antes de eu falar para vocês que classe de palavras é essa, vamos analisar comigo esse texto. Observem. Como a gente pode ver, nós temos aqui um texto publicitário que está fazendo anúncio de uma série de televisão, gente. Então vejam só. Olha a chamada principal desse anúncio. Um pacato bairro americano com mães orgulhosas de seus filhos bem educados. É o que a gente vê aí na primeira cena. Na segunda, porém, nós temos um confronto, né, dessa primeira imagem. Percebemos que, na verdade, não se trata de uma criança real e do seu bichinho de estimação. Nós temos aqui uma montagem, uma imagem feita, né, construída com tábuas. E lê-se na parte verbal, mas é tudo fachada. Então, observem. Um pacato bairro americano, com mães orgulhosas de seus filhos bem educados, mas é tudo fachada. E aí, logo abaixo, eles apresentam o nome da série, né, a gravadora, né, a produtora da série, beleza. Com isso, eles pretendem chamar a atenção do telespectador para que ele possa assistir a série em questão. Agora, observem, gente. Imaginem se nesse anúncio eu retirasse algumas palavras e aí eu colocasse apenas um bairro com mães e seus filhos. Vocês acham que esse anúncio teria o mesmo poder de persuasão? Ou seja, esse anúncio conseguiria atrair, chamar a atenção dos telespectadores para assistir a série do mesmo jeito que ele foi montado anteriormente? Se eu retirasse esse grupo de palavras que acompanham esses substantivos? Certamente não, né? Porque o que aconteceria? Se eu apresentasse o anúncio apenas com um bairro, com mães e seus filhos, vejam que esses substantivos eles não estariam especificados. Ou seja, esse bairro poderia ser um bairro qualquer, todos os bairros têm mães e, claro, obviamente, as mães têm filhos. Então, se assim fosse, né, se o anúncio não contasse com esses especificadores, o que aconteceria? Ia parecer para a gente que essa série é uma série pouco interessante, porque ela não iria trazer nada de novo. Ia falar de um bairro qualquer, com mães e seus filhos. Então vejam como, nesse caso, na produção desse texto, que tinha por objetivo chamar a atenção, atrair a atenção do leitor para assistir a série, vejam como foi determinante a presença desses especificadores. Um pacato bairro americano. Então vejam que eu já tenho aí dois especificadores do substantivo bairro. Eu sei que o bairro é pacato e é americano, com mães orgulhosas. Vejam que não são, né, quaisquer mães, são mães orgulhosas de quê? De seus filhos bem educados. Então, com isso, o anunciante cria uma expectativa no leitor, né, de que aquela série vai tratar de um mundo perfeito. Essa expectativa, ela é imediatamente quebrada no segundo momento, quando eles anunciam que é tudo fachada. E aí é justamente nessa quebra, né, diante do perfeito que foi montado e da quebra de expectativa que é apresentada no segundo quadrinho, né, na segunda imagem do texto, é justamente nessa quebra de expectativa gerada pelos especificadores do primeiro momento. É justamente nessa quebra de expectativa que a curiosidade para assistir a série se instala. Porque a partir desse momento, a gente já entende que aquele bairro não é tão perfeito assim,
que aquelas mães não são tão orgulhosas assim porque os seus filhos não são tão bem educados assim. Então, o que acontece? Imediatamente a gente pensa, o que será que tem por trás disso? Então, vejam, gente, o que a gente pode perceber? Que essas palavras que acompanharam esses substantivos, bairro, mãe e filhos, funcionaram como determinantes desses substantivos. Fabiana, e o que essas palavras acrescentaram a esses substantivos? Percebem que essas palavras caracterizaram esses substantivos? Essas palavras acrescentaram características a esses substantivos? Pois bem, minha gente, com certeza vocês já mataram a charada. Se essas palavras acrescentam características a um substantivo, eu só posso estar falando de quê? Isso mesmo, de adjetivos. Então, estou falando esse tempo todo em adjetivos. A nossa aula de hoje é sobre os adjetivos, exatamente. Sobre essa classe de palavras que funcionam como especificadora de substantivos, atribuindo a esses substantivos o quê? Características, qualidades, estados, certo? Então, é assim que a gente pode definir, de maneira geral, os adjetivos. São palavras que acompanham o substantivo, dando a esse substantivo, né, uma especificação de qualidade, característica, aspecto, estado. Certo, gente? Então, eu tenho certeza que vocês também estão aí lembrando imediatamente do que é a classe dos adjetivos, né? Até porque, quando a gente fala em a classe de palavras que atribui qualidade a um substantivo ou um estado a um substantivo, as pessoas, ou uma característica, né, dos substantivos, as pessoas automaticamente já ligam isso aos adjetivos, porque, na verdade, essa é uma classe de palavras que a gente estuda já desde muito cedo, certo? O que é interessante para a gente agora, nesse momento, que a gente faça esse exercício de leitura que a gente fez, né, nesse primeiro momento, com esse texto publicitário. É perceber, né, para a gente hoje, né, nesse nível que a gente se encontra, não interessa mais apenas identificação, né? Não é o mais importante, é a identificação do adjetivo. Não. Para a gente, o mais importante hoje é entender a função daqueles adjetivos dentro daquele texto em que esses adjetivos aparecem. Então, de pouco ou quase nada me interessa e me importa saber simplesmente identificar. Se eu não sei refletir sobre o uso daqueles adjetivos dentro do texto. Porque lembrando, a prova, né, do Enem e hoje grande parte das provas de vestibulares, elas procuram avaliar a competência do aluno, ou seja, o saber fazer, né? Então é o saber analisar, é o saber fazer uma análise linguística em função do texto em que essa língua aparece, né? Se eu escolho compor o meu texto por determinadas classes de palavras, se determinadas classes de palavras aparecem no meu texto, elas aparecem com determinada função, com determinado objetivo. Existe, né, tem uma importância ali para que aquelas palavras apareçam naquele texto. Então, para a gente hoje é muito importante que o aluno consiga fazer essa leitura que vá além da simples identificação da classe de palavras e consiga entender o objetivo, a importância dessa classe de palavras estar sendo empregada naquele texto. Beleza? Então eu tenho certeza que vocês lembraram do conceito, mas é importante agora ficarem atentos para essa questão, tá, gente? Um outro ponto que eu quero abordar com vocês, que é muito comum também na língua portuguesa, é de que, às vezes, eu não tenho apenas uma palavrinha caracterizando, trazendo aí um aspecto, uma qualidade ao substantivo. Ou seja, às vezes eu não tenho uma palavra só representando ali um adjetivo, né? O que acontece? É muito comum que eu tenha também um conjunto de palavras que vai desempenhar a mesma função de um adjetivo. Então, ao invés de um simples adjetivo, eu tenho um conjunto de palavras, tá? Geralmente composta aí de preposição, mais advérbio, tá? Eu tenho esse conjuntinho de palavras que vai desempenhar a função de adjetivo. Ao invés de uma, eu tenho duas palavras que desempenham a função de um adjetivo. A esse conjunto de palavras
que desempenha uma função igual à de adjetivo, eu chamo de locução adjetiva. Observem esse exemplo. Como a gente pode ver, nós temos aqui um cartoon, né? Um cartoon de humor. E observem, gente, como esse humor, o efeito de humor, lembrem que não precisam dar gargalhada não, viu? Lembrem-se que é só efeito, é um fino efeito de humor. Vejam como esse efeito de humor é constituído nesse cartoon. Nós temos aqui, volte sempre, disse por força do hábito a balconista ao ladrão de ocasião. Então vejam só, gente. Eu tenho aqui um texto que se constitui humorístico, por quê? Né? Porque a balconista, de tanto repetir, volte sempre, estava tão no automático, coitada, né? Igual Charlie Chaplin lá nos tempos modernos, estava tão no automático que ela até para o ladrão de ocasião, ela repetiu volte sempre. Como se alguém fosse querer que um ladrão voltasse, né, gente? Mas ela estava tão condicionada, ela estava tão ali, era tão determinante esse fator do dizer volte sempre que ela disse até para o ladrão de ocasião. O que eu quero que vocês observem? Vejam, gente, que conjuntinho de palavras aí funcionam como especificadoras de um substantivo. Observem, quando ela fala aí no ladrão, o cartunista aí quando coloca ladrão, é de qualquer ladrão que ele está falando? Vejam, observem que aí ele está tratando de um ladrão de ocasião. Observem que esse de ocasião funciona aí como uma locução adjetiva. Por quê? Porque está caracterizando o tipo de ladrão, né? Está caracterizando, não é um ladrão qualquer, é um ladrão de ocasião. Outra coisa interessante de se observar, gente, existem, tá? Para a maioria das locuções adjetivas, existem adjetivos correspondentes. Por exemplo, nesse caso, a locução adjetiva de ocasião, ela pode ser substituída pelo adjetivo ocasional sem nenhum problema, sem nenhuma alteração de sentido. Então, como a gente pode perceber, eu tenho, nesse caso, uma locução adjetiva, porque é composta de mais de uma palavrinha, né? Eu tenho uma preposição mais um substantivo, e essa junção de duas palavras está acabando por desempenhar a mesma função de um adjetivo. Não pode ser chamada de adjetivo porque é constituído por duas palavras, é uma expressão constituída por duas palavras. Mas eu chamo de locução adjetiva. E que tem, inclusive, um adjetivo correspondente, que é ocasional. Certo, gente? Entendida essa questão do adjetivo e da locução adjetiva? É bem simples. O adjetivo ele é representado por uma palavrinha apenas, que vai caracterizar, atribuir aspecto, qualidade, estado a um substantivo. A locução adjetiva vai também trazer essas mesmas atribuições para o substantivo, só que ela é representada por um conjuntinho de palavras e não por uma única palavra apenas, tá? Geralmente a locução adjetiva ela é representada por preposição mais substantivo ou preposição mais advérbio e geralmente ela também tem um adjetivo correspondente, tá bom? Então é só ficar atento a esses detalhes que vocês não vão se confundir. Então, gente, partindo, né, dessa classificação geral, né, desse entendimento geral dessa classe de palavras, vamos agora um pouquinho adiante. Como é que eu posso, Fabiana, classificar esses adjetivos? Como os adjetivos são classificados? Muito simples, gente. Assim como os substantivos, eu também tenho adjetivos primitivos e derivados. Os adjetivos primitivos, eles são em bem menor número, tá? Geralmente dizem respeito a nomes de cores. A maioria, porém, dos adjetivos são compostos aí por palavras derivadas. Eu tenho adjetivos derivados. Como é feita essa derivação? Pelo acréscimo de prefixos e sufixos, tá? Infeliz, amarelado. Então, observem que eu tenho aí adjetivos porque eles caracterizam
E eles são derivados porque foram formados a partir de uma palavra primitiva, a partir do acréscimo de prefixos e sufixos. Beleza? Então, primeira classificação é dos adjetivos primitivos e derivados. Segundo lugar, eu tenho os adjetivos que a gente chama de adjetivos pátrios. Vocês devem lembrar, né? Adjetivos pátrios, quais são? Aqueles que dizem respeito à origem das pessoas, né? Ao seu lugar de origem, à sua cidade natal ou ao seu país de origem, são considerados adjetivos pátrios, tá? Capixaba, carioca, brasileiro, tá? Paraibano, são adjetivos pátrios. Servem também para caracterizar uma pessoa, para apresentar uma característica dessa pessoa, se referindo, portanto, ao lugar de origem dessa pessoa, ok? Fechando a classificação dos adjetivos, temos ainda adjetivos que podemos chamar de simples e adjetivos compostos. Olha como é fácil, gente. Olha como é bem parecida com a classificação dos substantivos. Adjetivos simples, aqueles que apresentam um único radical, tá? Todos esses que eu falei agora anteriormente são adjetivos simples. Amarelado, infeliz, são adjetivos simples. E adjetivos compostos são aqueles formados por mais de um radical. Azul marinho, vermelho sangue, tá? Eu tenho aí adjetivos, portanto, que são formados por mais de um radical, sendo, por isso, considerados adjetivos compostos. Beleza? Então, é só isso. A classificação dos substantivos é só essa, bem tranquilo, bem light. Então, a gente dá uma paradinha por aqui, né? Nessa aula em que a gente fez aí essa apresentação da classe dos adjetivos, trazendo o conceito de adjetivo, o conceito de locução adjetiva e classificação dos adjetivos, tá? Façam as anotações de vocês de maneira bem pontual, né, desses 3 aspectos que a gente abordou dos adjetivos. Eu vou deixar para a próxima aula, para a gente estudar aí as flexões. Sim, se os adjetivos referem-se sempre a substantivos, se eles funcionam como determinantes de substantivos, é claro que eles se flexionam, porque eles precisam concordar com esses substantivos. Então, na próxima aula é exatamente isso que a gente vai estudar, tá? Eu não vou me estender agora para ficar bem mais pontual a nossa aula, bem mais objetiva. Na próxima aula a gente vê essa questão da flexão desses adjetivos, tá? Vamos agora para o nosso momento síncrono, para a gente falar mais um pouquinho, trazer mais exemplos, para vocês verem a importância dos adjetivos nos textos em que eles aparecem, tá? Na próxima aula a gente vê essa questão das flexões, mas tenho certeza que vocês tiraram de letra, que vocês já captaram, né, a mensagem dessa aula, que vocês já recuperaram aí os conhecimentos que vocês já tinham sobre adjetivos com a maior tranquilidade. Porque, gente, vocês são os melhores!